Dando continuidade à história, À Beira do Caminho, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, escrito por Vera Lúcia Marinzec, narrado por Lucy. A casa ficou silenciosa, escura e sem os cinco. Mas um ser permaneceu, um desencarnado. Era Genilson, que ao vê-los partir, fecharem a casa, se entristeceu. Sentiu a despedida. Esteve com eles quase todo o tempo em que ficaram ali. Gostou de todos, como um gostou do outro. Se eles sentiram se separar, ele também, talvez mais porque ficou sozinho. Genilson sentou num canto na sala. Embora tenha decorado tudo o que havia ali, observou todos os detalhes. Pensou: aqui reunidos, cada um contou a sua vida. Todos têm história. Eu também tenho a minha. Suspirou, e as lembranças vieram. Nasci e vivi nessa região. Com certeza eu fui filho problema. Desde pequeno eu era inquieto. Fazia muitas coisas indevidas. Era diferente dos meus irmãos e os meus pais tentaram me educar. Adolescente, enturmei-me com outros rapazes como eu, afins. Estávamos sempre fazendo alguma coisa indevida, como a minha mãe dizia. Íamos a bailes, festas pela região. Brigávamos, estávamos sempre arrumando confusão. Agora aqui sozinho, eu reconheço o tanto que eu fui irresponsável. Ia à casa dos meus pais para tomar banho, me alimentar e às vezes para dormir. Trabalhava de vez em quando. Isso era para ter dinheiro para as minhas farras. Vimos e conhecemos José Diogo por acaso. O vimos na cidade fazendo compras. Indagamos e soubemos dele, que era uma pessoa reservada. Conversava pouco. Viera de longe e ninguém sabia de onde. Comprara um sítio, um pequeno pedaço de terra. Lá fizeram uma casinha. Plantava, ele trabalhava na terra e sozinho, não tinha envolvimento com ninguém. Não se relacionava com mulheres. Uma tarde, ao vê-lo, mexemos com ele, que revidou. Gostamos. Passamos a gostar de mexer com ele. Fomos por 2 vezes à frente da casa dele, aqui, e cantávamos canções modificadas gozando dele, o ofendendo. Essas brincadeiras agora reconheço serem ofensivas. Continuaram por 8 meses. E Zé Di não revidou mais, porém, percebíamos que ele sentia. Julgamos que ele fosse homossexual, por ele não se relacionar com mulheres, não frequentar o prostíbulo. Continuamos a farrear, a aproveitar a vida, como costumávamos dizer. Uma tarde vimos o Zé Di e nós o chamávamos de Dioguinho, acabando de fazer suas compras e indo embora. Naquele dia, ele se atrasara. Normalmente ia à cidade mais cedo. Nós o vimos ir para a estrada e convidei os amigos para ir atrás dele. Eles não quiseram. Então eu vou, eu disse. Deixei os amigos e fui para a estrada. Estava escurecendo e logo se fez noite. Alcancei-o e o ofendi. O fiz de forma maldosa. Reconheço isso agora. Zé Di não falou nada. Aproximei-me dele e tentei abraçá-lo. Ele rápido pegou uma faca que trazia na cintura e me atingiu no pescoço. Cortou a minha artéria. Não acreditei no que acontecia. Assustado, eu senti o meu sangue esguichar. Tonteei. Zé Di limpou a sua faca na minha roupa e me empurrou. Caí de costas. Eu o vi se afastar, andou depressa. Fiquei ali atordoado, sentindo dores e vendo o meu sangue escorrer pelo meu corpo e cair no chão.
Eu fiquei caído, sem conseguir me mexer. Passei por dormência, desejando que alguém me encontrasse ou que o Zé Di me socorresse. Agora eu me pergunto, eu merecia que Zé Di me socorresse? Eu, no lugar dele, socorreria? Não, eu não faria. Quando clareou, ouvi um homem falar: Meu Deus, é o Genilson e ele está morto. Morto eu? É claro que não, socorro! Tentei falar, mas eu não escutei a minha voz e nem o homem me ouviu. Esse homem saiu correndo e logo voltou com várias pessoas. Fiquei os escutando e comentaram: Genilson faleceu. Foi com certeza assassinado. Cortaram o pescoço dele. Senti que me pegaram, fui carregado, me levaram para a delegacia. Um médico me examinou e afirmou que de fato eu estava morto e havia algumas horas. Os meus pais choraram no velório. Os meus amigos sentiram e ficaram com medo. Eu os escutei dizer que iam mudar porque senão o fim deles seria como o meu. Algumas pessoas oraram por mim. Quando isso ocorria, eu sentia alívio. O padre veio dar a bênção e então meu espírito saiu do corpo. Fiquei perto do caixão, olhando tudo e todos. Um desencarnado que vagava por ali riu de mim. Debochando, ele me disse: Genilson, rapaz sem compostura, irresponsável, você morreu. Sim, faleceu. Olha o seu corpo no caixão. Você é um espírito e usou esse corpo, que agora está mortinho. Você sobreviveu. O que faço agora? Perguntei a ele. Continue vivendo horas. Se quiser, venha comigo. Fui. Sentia-me triste, perturbado. Ele me ajudou a sentar num banco em frente ao velório e eu fiquei olhando o meu enterro. Encostei-me no banco e dormi. Acordei e penso que era no outro dia, mas posso ter dormido mais tempo. Pensei no que me acontecera e me indaguei. Será que eu estou sonhando? Estarei mesmo morto? Resolvi procurar a minha turma. Calculei que naquela hora, vi pelo lugar do sol no céu, eles estariam num bar. Fui para lá, mas eles não estavam. Escutei o dono do bar conversar com uma senhora, uma cliente, e eles comentavam sobre o que me acontecera, e ele disse: Genilson morreu, era meu cliente. Eu não gostava dele, nem da sua turma. Eu tinha medo deles. Eu penso que até demorou para um deles morrer. Estavam sempre metidos em brigas. Um deles, da turma, veio aqui e me pagou o que eles deviam. E me disse que eles não virão mais farrear como costumavam. Resolveram ser pessoas honestas. A mulher perguntou: Sabe quem o matou? Podem ser muitas pessoas. Os amigos disseram que Genilson despediu-se deles, dizendo que ia atrás do Zé Di. O delegado indagou a Zé Di e ele afirmou que não viu Genilson e nem ninguém na estrada aquela tarde. E o crime ficará sem solução. Não dá certo ofender, mexer com as pessoas. Nunca se sabe o que o outro pode fazer, do que são capazes. Os pais de Genilson sofreram, mas eu penso que nem tanto. Talvez eles esperassem que algo assim acontecesse com o filho. Eu mesmo já tive vontade de bater neles ou até de matar um deles. Eram horríveis. Para jovens como eles, o futuro é a prisão ou o cemitério. O senhor não está exagerando? Perguntou a senhora. Não sei, mas era eu quem aguentava os desaforos deles. Não quis ouvir mais. Sentei-me no beiral da porta do bar. Anoiteceu e de fato não apareceu nenhum dos meus amigos. Resolvi ir para a casa dos meus pais. Entrei, vi os meus pais tristes e uma das minhas irmãs estava com eles.
Comentava o que acontecera comigo. Ouvi da minha irmã: eu não quero vê-los mais tristes. Com a morte do Genilson, vamos ter sossego. Ele nos envergonhava, somente nos dava problemas. E os senhores já sofreram muito por causa dele. Não é porque morreu que ele agora virou bom. Genilson não era. E que Deus tenha piedade dele. Meus pais concordaram. Agora entendo que os fiz sofrer e que os envergonhava com as minhas atitudes. Fui expulso de escolas e parei de estudar na terceira série. Adolescente, eu me tornei pior. Resolvi, por não saber aonde ir, ficar ali na casa dos meus pais. Dormia na minha cama, a que fora minha, no meu quarto. Alimentava-me quando eles comiam. Eu ficava perto deles e sugava suas energias. Assim eu me sentia alimentado. Mas as minhas energias eram nocivas. Se pegava as deles, transmitia as minhas e os prejudicava. A minha irmã se preocupou com nossos pais. Escutei apavorado quando ela determinou: mamãe, a senhora irá comigo ao terreiro do senhor Marcílio. Algo aqui em casa não está certo. Genilson morreu. Era para então ficarmos sossegados, mas não estamos. Os senhores têm escutado barulho na casa e têm se queixado de fraqueza. Sentem arrepios. Deve ter aqui uma alma penada. É melhor irmos e hoje, para pedir ajuda. Você tem razão, filha. Vamos sim. Apavorei-me. Conhecia, quando eu estava no corpo de carne, o terreiro do senhor Marcílio. Lá eles pegavam os defuntos, como eu dizia, ou seja, os desencarnados, e batiam neles e os prendiam, e isso se eles não quisessem ir com eles e se tornarem bons. Eu não queria isso. Deus me livre. Se eles me pegam, o que eu faço? Eu pensei. Resolvi sair da casa dos meus pais e fui ao local onde anteriormente me reunia com os meus amigos. Lá encontrei 3 somente e os escutei um deles comentar: nem sei por quê, eu lembrei do Genilson. Faz um tempinho que ele morreu. Eu penso que deve ter sido o Dioguinho quem o despachou. Não teve como provar. O delegado, quando nos convocou para que falássemos o que sabíamos, falou na nossa cara que nós não éramos confiáveis, que qualquer pessoa podia ter matado Genilson e que poderia ter sido um de nós, da nossa turma, porque estávamos sempre brigando e que poderíamos, numa briga entre nós, um ou outro juntos, tê-lo matado. A minha mãe me implorou para que eu não falasse mais nisso, que esquecesse esse crime. Resolvi ficar calado, penso que foi melhor. A nossa fama era ruim e poderíamos ser acusados. Arrumamos muitos inimigos e muitas pessoas não gostavam de nós, das nossas brincadeiras. Lembram da Norminha? Ela jurou que se vingaria de nós depois do que fizemos com ela. Você tem razão. Concordou o outro. É melhor fazermos as coisas certas. Fizemos bem de não nos encontrarmos mais para farrear, parar com essas nossas brincadeiras ofensivas e criar juízo. Como a minha mãe pede, senão poderíamos ter o mesmo fim que Genilson, ou acabar presos. Despediram-se e foram para suas casas. Entendi naquele momento que eu não fora amado. Nunca fora, porque eu não fiz por merecer. Os companheiros eram somente de farra e os meus pais se preocupavam comigo. Talvez me amassem, mas eu somente lhes dava desgosto e intimamente sentiram-se aliviados por minha morte. Eu concluí que, se existia um culpado, era quem me matou. Ele, o Dioguinho. É a causa disso tudo e nada aconteceu com ele. Eu fui para a casa dele e fui andando como se eu tivesse encarnado. Cheguei e o vi trabalhando na horta. Fiquei na área da casa olhando. Ele estava plantando um feijão.
Zedim entrou na casa, eu entrei junto. A moradia dele era simples, sem conforto, mas limpa. Ele foi fazer o almoço. Xinguei-o, gritei minha raiva, meu ódio e o culpei por ter me matado. Eu percebi que o Zedim sentiu. Ele não me escutava, mas sentiu a energia ruim que eu projetava nele. Eu gostei do resultado. Ele tonteou e a sua cabeça passou a doer. Vou ficar por aqui, decidi. E me instalei. Ele se alimentava e eu ficava perto. Me sentia como se tivesse comido. Dormia pelos cantos da casa e passei a atormentá-lo. Se eu me sentia infeliz, ele também deveria estar infeliz. Às vezes eu raciocinava melhor. Outras vezes eu sentia-me perturbado e dormia muito. Eu não tinha outra coisa para fazer e nem para onde ir. Eu tinha medo de voltar para ficar na casa dos meus pais. E na casa da minha irmã eu não queria. Ela sempre me criticava. Chamava minha atenção e sempre estava preocupada com os nossos pais. Em casa dos antigos companheiros também não. Eles viraram caretas, ou seja, estavam muito certinhos. Eu não percebi o tempo passar e eu me assustei quando eu escutei de Dioguinho a data do dia. Calculei e fazia 2 anos e 7 meses que eu morrera, que eu desencarnara. Resolvi me vingar, atormentá-lo ainda mais. Ele era o culpado de eu ter morrido e ter continuado vivo. O fato é que eu não gostei de estar morto. Saía de casa poucas vezes e tentei ir farrear, mas as farras não me atraíam mais. Eu fui nesse tempo poucas vezes à casa dos meus pais e entendi que não fomos unidos e que eles estavam vivendo melhor sem as reclamações que recebiam por minha causa, sem as preocupações que eu lhes causava. Genilson fez uma pausa porque escutou um barulho no quintal. Levantou, olhou pelo vitrô, viu que a causa do barulho fora uma galinha. Voltou a se sentar e continuou a pensar. Fiz o Zedim pensar, lembrar o que ele fizera comigo. Aproximava-me dele, às vezes falava, outras vezes eu gritava. Dioguinho, deve sempre se lembrar que você matou Genilson. Ele era um jovem, cheio de vida e morreu. Você é um assassino. Ou fixava o meu olhar nele com raiva, ódio, eu insistia. Zedim, você matou uma pessoa, você é um assassino, uma pessoa má, um assassino. O repertório era grande, mas parecido. Sempre dizia que ele era um assassino, uma pessoa má. Ele, o Zedim, sentia minhas energias e pensava muito no ocorrido, no assassinato. Passou a ser triste e a trabalhar mais ainda. Genilson se incomodou. Levantou-se e andou pela sala, não saiu da casa. 5 minutos depois, se sentou de novo e concluiu. Todos têm a sua história. Entendi isso quando escutei o grupo de encarnados conversando. Zé Diogo também teve a dele. Escutei-o pensar. Ele estava sempre recordando fatos da sua vida e todas as vezes que ele recordava, ele sofria. José Diogo, o nome completo, tem 2 sobrenomes. Era de família rica, estudou, ele era advogado. Nasceu com uma deficiência sexual, somente a sua mãe sabia. O pai não. A mãe fez de tudo para ele entender e aceitar a sua deficiência. Foi uma criança tímida, com poucos amigos e adolescente também. Na faculdade ele ainda não havia tido nenhuma namorada antes de se formar. O pai faleceu e ele e a irmã herdaram uma fortuna. A irmã se casou. Uma moça, filha de família amiga dos pais, aproximou-se dele e fez de tudo para conquistá-lo. Passaram a namorar, todos se alegraram, mas a sua mãe se preocupou e o fez contar para ela. José Diogo precisou de muito controle e firmeza,
mas ele o fez. Contou para a moça sobre a sua deficiência. Com certeza, penso que ela já sabia ou desconfiava. O fato é que a moça aceitou. Afirmou que não fazia diferença e que o amava. A mãe dele não confiava na moça, mas vendo-o feliz, a aceitou. José Diogo a amava e muito, e tentou compensá-la, lhe dando presentes caros e fazendo de tudo para agradá-la. Ele se formou e planejaram se casar logo. Ele, o cunhado e a irmã assumiram o comando das empresas que herdaram. A mãe dele faleceu de repente. Foi o então, como a turma que falou. O então aconteceu. Ele percebeu e verificou que o cunhado o estava roubando. Ele o chamou, o cunhado e a irmã, para uma conversa. Que decepção! A irmã sabia e aprovava. Ele saiu do escritório sem saber o que fazer e resolveu contar e escutar a noiva. Foi à casa dela, fora do horário de costume, era de tarde. A noiva morava com os pais numa casa muito bonita, numa mansão. Os pais dela estavam viajando. Desceu do carro e ia tocar a campainha quando percebeu que o portão estava destrancado. Abriu, entrou no jardim e olhou para a garagem. Estranhou ao ver um carro, porque era de um dos seus empregados. Sem fazer barulho, ele se dirigiu aos fundos da casa e entrou pela porta do quintal. Na casa, parou na sala de jantar porque escutou as conversas vindo da sala de estar. As vozes eram dela, da noiva, e dele, do empregado. Ficou quieto, encostado na parede, ouviu dela. Temos que ser cautelosos. José Diogo não deve perceber nada. Eu amo você, mas como sabe, eu preciso me casar com ele. O meu pai não está bem financeiramente, eu necessito dessa união. Eu detesto pobreza. O bom é que continuaremos amantes. Não gosto, disse ele, nem de pensar em vocês dois juntos. Ela riu. Eu estou entendendo agora o tanto que José Diogo sofreu ao ter escutado aquela conversa. Controlou-se naquele momento, saiu da casa sem fazer barulho, voltou para o carro e foi para sua casa. Tirou o telefone do gancho, não queria falar com ninguém. Certamente, ele não indo se encontrar com a noiva, ela telefonaria, mas ele queria pensar. No outro dia, ele tinha decidido. Iria vender a sua parte na empresa. Telefonou e marcou encontro com um homem, o seu concorrente, e negociou e vendeu a sua parte. Com certeza, foi um bom negócio para o comprador. Voltou para casa e se trancou lá. À noite telefonou para a noiva e, sem muitas palavras, terminou com ela dizendo que não a amava. No outro dia em que vendeu a sua parte na empresa e foi contar para a irmã e o cunhado, ele o xingaram. Ele simplesmente virou as costas e saiu. Alugou a casa em que morava com tudo dentro, vendeu o carro, fez uma pequena mala, fez uma doação pomposa para um hospital da cidade, colocou o restante do dinheiro num banco e partiu. Estava vingado da irmã e do cunhado, porque o sócio deles agora não iria aceitar ser lesado. Da noiva traidora e do empregado, porque disse ao comprador que ele era desonesto e de fato era. Viajou de ônibus, trem e depois de balsa. Veio para cá e procurou terras para comprar. Achou esse pedaço e, embora sabendo estar irregular, ele o comprou. Acomodou-se aqui, não fez amizade e estava bem trabalhando na terra. Isso até que nós, os arruaceiros, começamos a importuná-lo e ofendê-lo. O fato, concluiu Genilson, é que o Zé Di não queria me matar. Aconteceu num impulso e o fez depois de ter escutado muitas ofensas. Genilson fez outra pausa e retornou aos seus pensamentos. Se eu não estava feliz morto, eu não queria que José Diogo estivesse. Estava sempre o fazendo lembrar do seu ato
de ter me assassinado. Quando o crime ocorreu, ele foi chamado a depor na delegacia no outro dia. Lá ele afirmou que não me vira e não sabia de nada. O delegado acreditou nele. Certamente eu, o atormentando, Zé Dia estava se sentindo muito infeliz. Ele, 2 meses atrás, foi viajar. Ficou fora somente uns dias e, como ia voltar, eu não fui. Eu esperei. Sinto medo de ir a lugares diferentes e longe daqui. Eu sei que eu corro perigo de ser preso ou levado para um local ruim. Um espírito mau pode me fazer escravo. Eu sei disso porque um morto como eu, que vaga pela cidade, me alertou. Por aqui ninguém ficou sabendo de sua viagem. Ele pegou a balsa, foi à capital do estado e lá pegou um avião. Foi à cidade em que ele morava. Ele pensou muitas vezes no que fizera lá e eu, curioso, fiquei ouvindo. Lá ele vendeu a casa em que morava, não quis ver ninguém, soube pelo advogado que a sua irmã e o cunhado tiveram desavenças com o novo sócio, venderam a parte deles e estavam gastando dinheiro e com certeza iriam ficar logo sem nada financeiramente. E soube que a ex-noiva assumira um namoro com aquele homem, o que for o meu empregado, mas que não dera certo. Ele foi demitido e arrumou outro emprego, em que ganhava menos. Estava difícil para ela, a ex-noiva, arrumar um outro rico disposto a casar. A família da ex-noiva tivera de vender a casa e passaram a morar num local simples, e ela foi trabalhar. O Zé Di trouxe dinheiro com ele e uns papéis que valem dinheiro. Pensava em ir a uma cidade maior perto daqui e depositar num banco. Eu não sei se fez isso. Será que alguém o matou para roubar? Pode ser. O fato é que o Dioguinho não estava bem e piorou. Ultimamente eu também não estava. Não estou. Quando começou a chover forte pelo rádio, escutamos a notícia de que os rios iam encher e que era para ter cuidado com desmoronamento. Eu saí, fui ver os meus pais. A casa em que eles moravam tem muitas goteiras. Infelizmente, lá nada pude fazer, senão ficar olhando os dois colocarem os baldes onde gotejava. Quando eu voltei para cá, eu encontrei os 5 aqui. E pelo que eles falavam, o Zé Di estava morto e lá no cômodo do quintal. Eu corri para lá. Eu vi o caixão e, infelizmente, ele não estava no corpo. Alguém o desligou e o levou embora. Resolvi ficar com os hóspedes e, pelo que eu ouvi, o Dioguinho foi assassinado, cortaram o pescoço dele como ele fez comigo. Genilson estava inquieto. Levantou, andou pela casa, voltou a sentar e a pensar. Escutar as histórias de vida deles me comoveu. O moço, que tristeza, ele sofreu muito. Primeiro porque ele amava a mulher e sentiu a traição dela, e depois que horror, foi torturado. Ele não contou tudo, mas lembrou. Eu vi as cenas. Eu fiquei horrorizado. Eles sabem mesmo maltratar. Após ele na prisão, o dente quebrado foi por um murro. Lá ele sofreu muito. Eu penso que na prisão, ou você se afina ou sofre mais. Sofreu muitos abusos, teve que dar muitas vezes a sua comida para alguém e passou fome. Trabalhou para os outros, foi de fato muito difícil o período em que ele esteve preso. Ele tem razão de sentir pavor de ser preso novamente. A moça, também fiquei com pena dela. Desde pequena recebia castigos e esses eram doloridos. A deixavam presa no porão, ficava sem comer, até sem beber. Os pais viajavam com os outros filhos, não a levavam, e ela ficava trancada na casa e sozinha. Levou muitas surras. Na adolescência resolveu se rebelar, tornou-se agressiva, mas sentiu, e muito, cada ofensa e o desprezo deles. Eu senti dó de ver as suas lembranças, dela sozinha no quarto, trancada. E eu, que gozava do Zé Di,
por ele ser diferente. Que maldade! Somente vendo, sentindo o que o outro sofreu para entender. E se eu sofresse como ela, ou como o Zé Di, o que eu iria fazer? Eu penso que agrediria, retribuiria as ofensas e talvez matasse alguém. E o homem? Que barbaridade! Eu vi o seu pensamento de quando ele viu a filha morta, quando eles a encontraram. Foi algo terrível. Como o pobre sofreu. Tinha razão de querer matar o assassino. Agora que eu morri, ou que o meu corpo de carne morreu e eu continuei vivo, eu penso que eu entendo que recebemos de volta, depois dessa mudança, o que nós fizemos. Eu nada fiz de bom, nada recebi de bom. Eu não matei, eu não roubei, a não ser frutas nas hortas das pessoas. Eu fiz isso para farrear. Eu penso que eu fiz mal mesmo, foi a mim mesmo. Mas, pensando melhor, eu maltratei com ofensas a Norminha, somente porque ela é prostituta. O Zé Di, por ele ser diferente, porém ele não se envolveu com ninguém. A mãe, essa também sofreu. Acompanhei a sua narrativa prestando atenção. Sofreu pelos abandonos da mãe e do homem que amava. Eu penso que ela ainda o ama. Foi sempre humilhada. Vi nas lembranças dela no abrigo. Talvez por ser pacífica, não reagir, apanhava de outras crianças, tiravam objetos dela, a obrigavam a fazer tarefas para elas. Na escola foi pelo preconceito de ser órfã e preta. Depois, ela até hoje não entende o que aconteceu com seu relacionamento. Ela sabia que ele era casado, mas não esperava ser abandonada. Que mulher orgulhosa e maldosa é a mãe dele! E como ela a ofendeu! Ainda bem que decidiu retornar para a cidade em que morava. Com certeza não ia dar certo morar com Serafim. Não o conheço, mas pelo que o homem falou dele, não deve ser uma boa pessoa. Eu gostei da menina, garotinha educada, boazinha, não entrou nem uma vez no quarto. Por que será? Tinha medo? Genilson suspirou e refletiu. Todos nós sofremos, eu sofri. Eu não queria ter morrido. Escutá-los me fez bem. E eu entendi que todos nós passamos por dificuldades. Eu procurei as minhas. E se eu não tivesse ido atrás do Dioguinho, mexido com ele, aprontado, ele não teria me matado. O se ou então, como disseram, aconteceu. O Zé Di, num simples impulso, me matou. Se não fosse eu ter ido atrás dele, nada disso teria acontecido. O então não existiria. Aí está o resultado da minha imprudência. Eu sou o errado. Genilson chorou, um choro sentido, amargurado, e lamentou. Que eu fiz da minha vida? Fiz sofrerem os meus pais, irmãos. Irresponsável, eu participei de brincadeiras maldosas. Brincadeiras? Não. Foram atos errados. Que triste. O resultado aí está. Eu estou morto. Vago por aí, estava atormentando o Zé Di. O culpava. Eu esqueci da minha parte errada nesse fato. Da minha culpa. Se eu fui assassinada, a culpa é minha, somente minha. Ai, meu Deus, Nossa Senhora, o que eu faço agora? Para onde eu vou? Serei condenado para sempre a vagar? A ser uma alma penada? Eu não tenho penas, mas eu sou alma penada, de pena. Que significa sofrimento? Eu estou com dó de mim, mas eu entendo que eu recebo o que eu mereço. Nem o Zé Di eu tenho mais, ele morreu. O espírito dele saiu do corpo e não está mais aqui. Eu estou sozinho, sozinho. Ai. Chorou mais e de repente sentiu vontade de pedir perdão a Deus. Deus, se o Senhor é amor, me perdoe. Me dê outra chance. Eu quero aprender a ser uma pessoa boa.
me perdoa. Genilson sentiu uma mão no seu ombro e se assustou. Olhou e viu um vulto rodeado de luz suave. Quis fugir, sentiu medo. A mão o segurou e ele então viu o homem, um espírito, porque ao vê-lo percebeu que era um morto como ele. O espírito lhe sorriu. Genilson foi sossegando e sorrindo. Aquele ser disse a ele: Genilson, Deus sempre nos perdoa quando pedimos perdão com sinceridade. Eu fui encarregado de vir ajudá-lo. Irei levá-lo para um local onde vão as pessoas que fizeram a mudança de plano, para o plano espiritual. Não sinta medo, venha comigo. Genilson continuou a chorar, o fez de soluçar, porém agora era um choro de esperança. Deu as mãos para aquele espírito que volitou com ele, o levando para um posto de socorro. Agora, de fato, a casa ficara sem ninguém. Isadora, a moça, rapidamente se adaptou à cidade e ao trabalho. 3 dias depois que chegara, alugou um apartamento pequeno e o mobiliou com o básico. Gastou quase todo o dinheiro, o que levara. Visitou lugares que serviam refeições e optou por 3, isso para não enjoar. Resolveu não fazer comida no seu apartamento. Queria ter mais tempo para se dedicar ao trabalho. Gostou das refeições. Um dos lugares era um restaurante e os outros 2 casa de família. No segundo dia, depois da sua chegada, telefonou. Foi à telefônica e ligou para a casa dos seus pais. Sabia que naquele horário eles não estavam. Falou com a empregada de muitos anos. Foi educadíssima e pediu para ela avisar os seus pais de que havia chegado na cidade em que ia trabalhar e que estava bem e que na quinta-feira à noite telefonaria novamente. Perguntou de todos, agradeceu e desligou. Será de agora em diante assim. Eu serei educada e não revidarei mais nenhuma ofensa, e eu quero não ser mais atingida por nada de ruim. Eu fiz um propósito de ser melhor naquela casa, com aquelas pessoas que eu nem sei quem são, mas que pelas conversas me fizeram entender muitas coisas. E será assim que eu agirei. Conheceu seus alunos, optou por dar os conhecimentos teóricos junto com a prática e também prestar atenção nos jovens e ajudá-los quando necessário. Na quinta-feira à noite telefonou, a mãe atendeu, ela perguntou de todos e falou do seu trabalho. A mãe pediu para ela comprar uma linha telefônica e que mandaria dinheiro para isso. Ela aceitou e agradeceu. Talvez mamãe tenha estranhado a minha atitude e até o meu jeito de falar. Ela se acostumará, eu serei assim de agora em diante. Com o horário acertado, tudo organizado, os treinos seriam no estádio, quadra da prefeitura. Por ser novidade, foram muitos os jovens que se inscreveram. Ela organizou muitas turmas, formou 4 equipes femininas, 6 masculinas e à noite havia 2 grupos de adultos. Os treinos para ela eram diários, para as equipes 3 vezes por semana e normalmente à tarde, porque a maioria estudava de manhã. Depois de todos os horários agendados, Isadora foi à escola da periferia como voluntária e pediu para dar aulas. Aceitaram e gostaram. Ela então passou a dar aulas de educação física e a ensinar os jovens a jogar vôlei. No domingo, treinava pela manhã os que queriam e vários jovens iam. Comprou a linha telefônica, ligou para a mãe e a mãe passou a ligar para ela. No começo se falavam 2 vezes por semana e se escutava perguntas indevidas, fingia não ter ouvido e continuava sendo agradável. De fato, não agrediu mais, nem ninguém e nem a si mesma. Mandou fotos dela com a equipe, depois deu uma acertada nas pontas dos cabelos, os deixou crescer, usava brincos, passava batom, esmaltava as unhas e às vezes passava maquiagem. Os seus pais gostaram de vê-la modificada, a elogiaram.
A irmã e o irmão também telefonavam para ela. E, se escutava alguma ironia ou pergunta indevida, as ignorava e era gentil. Depois de alguns telefonemas, as ironias pararam e falavam mais como estavam. Não tinham muitos assuntos, não eram afins. Separamo-nos. Eu penso que nunca fomos unidos. Estou separada, mas eles são a minha família. Talvez eles não me amem, mas isso agora não tem importância. Como sabia que aconteceria, 3 meses depois, muitos jovens não quiseram mais jogar e ficaram os que realmente queriam. Organizou as equipes e começaram a jogar melhor. O prefeito estava contente com seu trabalho. Isadora fez poucas amizades, saía pouco também. Ia à igreja orar e ia em festas para as quais era convidada. Normalmente de aniversário de alguém que jogava. Sabia que todos tinham curiosidade sobre a sua vida. Ainda mais porque não comentava, não falava de si. Até que uma jovem, talvez mais curiosa, indagou. A senhora é solteira? Não namora? Isadora resolveu mentir e respondeu. Sou solteira. Resolvi ficar sozinha. Depois que o meu namorado morreu num acidente. Eu sofri muito. Namorávamos fazia 3 anos. Pensávamos em nos casar. Nos amávamos muito. Ela se apiedou e rápido todos ficaram sabendo. Foi melhor mentir. Concluiu Isadora. Assim não ficam mais curiosos e não irão querer me arrumar namorado. Eu não gosto de mentiras, mas foi a solução. Antes não fazia isso e a resposta seria agressiva como: por que pergunta? Por que quer saber? O que você tem com isso? Mas eu mudei. Com essa resposta a curiosidade acabou. Estava dormindo e se alimentando bem, pois estava trabalhando muito e tentou ser mais feminina. Entendeu que essa sua atitude não fazia diferença. De fato, o exterior não precisava demonstrar o interior e não precisava ser agressiva. Os jovens gostavam dela e ela deles. Estava em paz e era grata à sua modificação, à compreensão que tivera pelo que ocorreu naquela casa na enchente. O então do moço sentia saudade dos 4 e desejava que ele estivesse bem como ela estava, porque ela estava em paz com ela mesma, e isso refletia, transmitindo paz para os que conviviam com ela. O moço, o Ezequiel, dedicou-se ao trabalho. Era um bom colega, ajudava os outros companheiros, não somente foi aceito, mas as pessoas gostavam dele. Assim que pôde, foi ao dentista, organizou as suas finanças e teve dinheiro para fazer o tratamento dentário. O tratamento foi demorado, mas o dentista o deixou com os dentes em ordem. Agora podia sorrir e o fazia muito, e não tinha mais a falha na frente. O seu lazer era ir no sábado à noite ao cinema e no domingo almoçar em restaurante e ir à igreja, ao templo evangélico. Desde a primeira vez que foi, gostou e foi aceito, recebido com carinho. Passou a participar das atividades e orava muito. Era agradecido e pedia a Deus para o livrar das tentações. Recusava convite dos colegas de trabalho que nas sextas-feiras, após o término da jornada, iam ao bar antes de irem para suas casas ou para o alojamento, tomar cervejas e comer petiscos. Ezequiel temia ir. Pensou que poderia ficar com vontade. Antes gostava muito de cerveja. Temia experimentar e depois do primeiro gole voltar a beber e não queria isso. Esforçando-se, não pôs mais bebida alcoólica na boca e nem fumou. Gostava de todos na igreja e sentiu que eles gostavam dele. Uma moça, a Belenice, o olhava muito e Ezequiel a achou bonita, interessante. Ela era professora, lecionava numa escola do bairro e morava perto do templo com os seus pais. Ela é muito boa para mim, concluiu Ezequiel. É melhor eu não me aproximar dela. Num domingo,
Teve no local uma festa para todos. Era o dia em que louvavam o Senhor. Ele foi convidado e foi com a sua melhor roupa. Havia comprado roupas para si. Todos almoçariam lá. Ezequiel participou das atividades. Belenice aproximou-se e conversaram. Ele não teve vontade de se afastar dela e passar o dia juntos. Todos aprovaram essa aproximação. Os dois se conheceram porque conversaram muito e um gostou do outro. A festividade terminou à noite. Ezequiel voltou para o alojamento e se pôs a pensar na sua atitude. Se tinha resolvido ser honesto, tinha que ser com Berenice. Ele havia contado para eles parte da sua vida, mas não tudo. Omitira o mais importante. Contou: meus pais morreram. Ausentei-me da cidade por 2 anos e quando eu retornei, os meus irmãos haviam se apossado de tudo o que fora de meus pais. Eu não fiz nada, senti muito e fui embora de lá, sabendo que nessa cidade estavam contratando empregados na construção civil. Eu vim para cá e eu estou bem aqui. Separei-me de minha família, perdoei-os, mas eu não quero e eu não tive mais contato com eles. Por um colega, aquele que lhe indicou o templo para frequentar, eles, os frequentadores e o pastor, souberam dele, que ele era honesto, trabalhador, um bom colega de trabalho e que não bebia e nem fumava. Devo, concluiu Ezequiel, decidi o que irei fazer. Eu não posso deixar o então acontecer e me arrepender. Eu estou gostando de Berenice, porém eu sei que ela é boa demais para mim. Ela não merece me ter como namorado. O que eu faço? Pensou e resolveu que o honesto da parte dele era contar para ela. Pediu para que se encontrasse com ele na praça perto de onde Berenice morava. Encontraram-se, sentaram-se no banco. Ele quis fazer logo o que planejara e contou tudo o que ocorrera com ele. Falou dos seus pais, do seu envolvimento, da traição, da prisão, da tortura e do seu sofrimento preso. Falou que de fato voltara e que os seus irmãos não o receberam e não quiseram lhe dar nada de herança. Somente não contou da enchente e da sua estadia na casinha à beira do caminho, porque achou que aquele fato não tinha nada a ver com a sua história de vida e porque prometera não falar a ninguém. Berenice escutou atenta e ele finalizou: você merece uma pessoa melhor. Será que eu não posso opinar? Decidir por mim mesma? Indagou Berenice. Você não acredita que podemos mudar, nos esforçar e nos tornar seres melhores? Eu acredito. Vamos nós dois conversar com o pastor e eu pedirei a ele que nos atenda após o culto de quarta-feira. Vamos escutar a opinião dele. Ezequiel concordou. Na quarta-feira, os dois ficaram no templo e depois que todos saíram, o pastor foi conversar com eles. Berenice foi quem contou tudo. O pastor opinou: Ezequiel, desde que eu vi você entrando na nossa casa de oração, eu senti que Deus o queria aqui. O que era para eu prestar atenção em você e o ajudar. Deus o ama. Eu quero que o que Berenice me contou fique entre nós três e Deus. Que ninguém mais saiba. Você é o filho do Pai amado que retorna à sua casa. Namorem, casem e você firme no seu propósito. É isso que Deus quer. Ezequiel chorou de soluçar. O pastor o abraçou e depois pegou as mãos dos dois e as juntou. Sejam felizes e com Deus no coração. Ezequiel, tranquilo, sentindo-se feliz, firmou o namoro, trabalhou com mais dedicação, passou a ser chefe da equipe, a ganhar mais. Estava de fato em paz. O então aconteceu, concluiu ele, e desta vez, para melhor,
Deu certo ser honesto, contar e ser aceito. Sebastião, o Tião, estava bem. Voltara a dar mais atenção, a ser dedicado à esposa e à família, aos netos, que o amavam, aos empregados e aos amigos. Quando alguém conhecido falecia, ele ia consolar a família. Tornou-se muito religioso, soube que não viram mais o Zé Di, e foram muitos os comentários. Depois que ele não foi mais à cidade, foram à sua casa e não havia ninguém. Falaram que ele também se mudara. Fora embora dali, já que levara suas roupas e alguns objetos. Também opinaram que talvez na enchente ele tenha atravessado o rio Menor, caído nas águas e morrido afogado. Uma família se mudou para a casa que fora dele. Ficaram por meses e depois, levando tudo, mudaram. Meses depois, ela foi depredada. Levaram portas, janelas, telhas e até os tijolos. Ficou em ruínas e quase não se via mais da estrada pelo mato ter crescido. Tudo muda, pensou Sebastião. Tudo passa. E o então foi assim. Sinto saudades dos 4. Pena não saber deles. Tomara que todos estejam bem como eu estou. Eu não posso esquecer que foi lá, na casa do finado Zé Di, que ao escutá-los, eu mudei de ideia e não matei aquele assassino. Se eu tivesse matado, o então ruim aconteceria. Teria feito todos da minha família sofrerem mais ainda. Na semana passada, minha esposa ficou 3 dias acamada com uma gripe forte. Eu cuidei dela, foi muito bom me sentir útil à minha companheira de tantos anos. Se eu tivesse matado aquele homem, ou estaria foragido ou preso, longe deles, e com certeza eles estariam gastando dinheiro comigo e não estaríamos como agora. Não somos ricos, mas temos tudo em abundância. Escutar o moço me alertou. Não vale a pena me igualar à pessoa má para me vingar. Ela terá sua colheita. Será que era o Zé Di, o homem que a mãe amou? Ela poderia ter vindo atrás dele, que a renegou. Pode ser. O fato é que o Serafim logo passou a morar com uma outra moça, esqueceu a mãe. Isso foi bom para ela. Mas nenhum de nós naquela casa merecia ser preso pelo crime que foi cometido. Eu não contei a ninguém e nem irei contar da minha estadia lá, nem a minha esposa. Não escondo nada dela e foram os 2 fatos que eu escondi. O porquê de ter ido viajar naquela enchente e o que ocorreu na casa do Zé Di. Eu devo esquecer e ser grato a Deus por tudo. De fato, Sebastião, o homem daquela casa à beira do caminho, estava em paz. Giovana, a filha, crescia forte, sadia e muito bonita. Lembrava às vezes da viagem que ela fizera com a mãe e em que tivera enchente e sabia dessa aventura o que a mãe falara, que ia morar em outro lugar. Lembrava da viagem de barco e também da lama, da chuva forte, que não conseguiram atravessar o rio e ficaram abrigadas numa casa pequena com outras pessoas. Na casa todos foram muito agradáveis, gostou de todos e da brincadeira dos nomes que ganhara e recebera uma boneca de prêmio. A chuva parou. Ela e a mãe voltaram e a mãe pôde comprar uma casa. Giovana gostou muito da casa e de mudar de escola. Às vezes se incomodava um pouco por ir mais cedo e ficar na escola por mais tempo, mas entendia que a mãe, preocupada, não gostava que ela ficasse sozinha em casa. Gostava demais de estudar. Após as aulas, ficar na biblioteca. Era para ela muito agradável e gostava de ler e lá ficava fazendo as tarefas de casa. Não reclamava, não queria aborrecer a sua mãe. No entendimento dela, compreendia que a mãe se sacrificava por ela. Gostava de comemorar os seus aniversários
e das férias para ficar mais em casa e mais ainda de viajar. Gostava também de ir à casa de Ritinha e de ir ao centro espírita. Às vezes, o que incomodava era não ter pai, saber pouco dele. Queria saber mais, porém percebia que a mãe ficava chateada quando a indagava sobre esse assunto. Incomodava não ter os nomes dos avós e nem do pai na certidão de nascimento. Escutava calada as amigas falarem dos pais e sentia no dia em que os homenageavam e tinha festa na escola, todos faziam cartões, desenhos para os pais, e ela fazia também e dava para sua mãe. Preferia mesmo pequena, porém para sua idade ela era madura, pensar em coisas boas e esquecer as que a incomodavam. Como a mãe lhe pediu para não comentar sobre aquela viagem em que ficaram naquela casa, ela somente comentou com Ritinha. Não falou mais para ninguém. Lembrava-se com saudade dos três que a agradaram. Brincaram com ela e lhe deram a boneca que queria. Ela e a mãe não falavam mais desse fato e Giovanna foi esquecendo. Ela não percebera que os adultos esconderam dela um segredo. Para a menina tudo estava muito bem. Deram certos dias em que ficaram naquela casa à beira da estrada. Giovanna estava bem e feliz. A mãe, a Emília, conhecida como Mila, se adaptou rápido à sua nova maneira de viver. Ela foi, como recomendou a moça, ao dentista com a filha Giovanna. Fizeram um bom tratamento dentário e colocou na sua agenda ir e levar a filha de 6 em 6 meses ao dentista. Deixou seus cabelos naturais, foi cortando aos poucos os que estavam tingidos e alisados, e meses depois os seus cabelos estavam mais bonitos. Deixou também crescer os de Giovanna, como a moça falara. Os cabelos pesaram e caíram pelas costas em cachos lindos. Comprou roupas para ela, não chiques e nem caras, mas boas. Equipou a casa, que ficou confortável. Às vezes lembrava da enchente da casa e que pegara o dinheiro que fora de Zedi. Mas como o homem afirmou, seria de quem pegasse, achasse e tudo o que havia na casa. Se o Zedi tivesse família, eu iria levar o dinheiro para eles, mas o coitado não tinha ninguém. Fui eu quem o encontrei. Poderia ter dividido o dinheiro com os outros 3. Porém, o homem não precisava. A moça era de família rica. O moço, sim, ele precisava, mas o dinheiro fácil nas mãos dele não iria ser algo ruim? Ele fez planos, queria trabalhar, ser honesto, ficar longe dos vícios, mas com dinheiro faria o que planejara? Não iria se perder novamente e voltar às farras e não trabalhar? Gastar tudo e piorar a sua situação? Eu penso que o melhor para o moço seria recomeçar com o trabalho. Eu usei bem o dinheiro. Ia ao centro espírita às quartas-feiras à noite com Giovanna, assistir às palestras e receber o passe. Domingo pela manhã levava a filha para a evangelização infantil e ficava conversando, estudando com um grupo de pais. Emília mudou, nunca mais se rejeitou. Agora, se fazia algo, um favor para alguém, o fazia porque queria ajudar. Trabalhava na escola por 8 horas, entrava às 9 horas e saía às 18 horas, e tinha 1 hora de almoço e almoçava na escola com a filha. Giovanna estudava nessa escola à tarde, das 11 horas às 17 horas. Emília levava com ela e às 9 horas a diretora permitiu. A menina assistia, após o recreio, às aulas da sua série e depois almoçava e ia para a sua classe. E quando a sua aula terminava, esperava pela mãe na biblioteca. Giovanna ficava com mais 3 colegas, cujas mães trabalhavam também na escola. A menina continuava comportada, educada e estudiosa. Emília voltou a estudar do modo dela. Pegava na escola apostilas, livros para ler,
Fazia lições dadas pelas professoras aos alunos das séries mais adiantadas e às vezes alguns professores lhe explicavam algumas matérias. Ela passou a falar corretamente, teve aulas de etiqueta, gostava de se sentir se expressando bem e se comportando adequadamente. Raramente pegava do dinheiro guardado, se organizou para fazer as suas despesas com o seu ordenado. Como não pagava o aluguel, o que recebia realmente dava para suas despesas. Passou a comemorar o aniversário de Giovanna, fazia festinhas para ela, que gostava muito. A sua filha estava feliz e isso era importante para Emília. Ela não ter pai, concluiu Emília, foi algo que tive que administrar. Contei uma mentira para ela e disse que namorávamos e que eu fiquei grávida e ele ficou contente e íamos nos casar quando ele morreu no acidente. E que se chamava Lúcio. De fato, o nome do pai dela é Lúcio. Se a minha filha sente não ter pai, a ausência dele não demonstra. Emília saiu com alguns homens, não firmou com nenhum. Não queria morar com uma pessoa. Ela e a filha estavam muito bem e temia que outra pessoa pudesse atrapalhá-las. Depois não gostou mesmo de mais ninguém. Estava sempre atenta a Ritinha, a senhora que muito a ajudara. Entendeu que agora era ela que podia auxiliá-la e o fazia com alegria. Emília fazia todo o serviço da sua casa pela manhã antes de ir para o trabalho e Giovanna ajudava. No sábado não trabalhava na escola, ia logo cedo para a casa da amiga Ritinha. Lá fazia faxina, lavava e passava as roupas, fazia compras para ela, comida e a deixava congelada. Voltavam para casa somente à noite. No domingo, iam pela manhã ao centro espírita, almoçar num restaurante e levava a amiga. Tudo o que Ritinha precisava, Emília fazia para ela. Nas férias de Emília, que coincidiam com as da filha, as duas viajavam e normalmente ficavam uns dias na praia ou iam conhecer uma cidade turística. Ambas gostavam muito, e como o homem afirmou na casinha à beira do caminho da estrada, Serafim não a procurou. Graças a Deus. Pensou Emília, com certeza não teria dado certo morar com ele. Seria o então complicado. Porém foi válido a minha ida. A enchente, o encontro com aquelas pessoas, ouvi-los foi muito bom. Foi lá que eu compreendi que eu me rejeitava, eu me sentia inferior. Isso acabou. Hoje eu sou outra pessoa e eu estou muito bem. Anos se passaram. Aguardem, a história continua.